Fala pessoal, beleza? Vamos começar o primeiro diário de trade da semana, o primeiro diário de trade do mês de novembro, galera. Eu tava meio sumido dando treinamento aí pro pessoal, treinamento bastante produtivo, tanto para mim como para os alunos. E vamos fazer um diário de trade aí, começando pelo gráfico de 5 minutos do mini dólar, tá? Então assim, galera, tivemos aí um dólar fechando no campo negativo, movimento de baixa. O que a gente tem que tirar aí de informação? Primeiro ponto, galera, o mercado aqui, ó, vocês conseguem perceber que o dólar ele já abriu rompendo uma estrutura de baixa, né? A gente até brincou lá na a gente até brincou na sala ao vivo que essa estrutura de baixa ela vinha de um movimento aqui, ó, arredondado, certo? Movimento interessante, só que não tira o fato de ser uma estrutura de lateralidade, né, galera? Conforme o mercado ocorre, pessoal, abertura, tudo mais, a gente tem que entender que aqui, ó, o que a gente tem? Uma rejeição por parte dos vendedores, por parte dos compradores, perdão, alinhamento de médias móveis. Esse que andou aqui, pessoal, foi o que mais chamou a atenção aí para uma operação na venda, um candle bastante interessante. O que acontece, galera? Marcando essa região de suporte e também tem confluência de Fibo, você ficava meio que impossibilitado de realizar a venda. Eu até comentei com os alunos que esse movimento aqui matou, a marcação que eu fiz acabou matando a minha venda aqui em cima. Então acho que a gente tem que vender aqui embaixo, um movimento que já estava esticado e não pagou lá essas coisas, né? Como vocês podem perceber, ó, após o rompimento, o mercado faz um pullback, dois pullback, ameaça da sequência, faz o terceiro pullback, ameaça da sequência. E no fundo, o que acontece? Ele está falhando mínimas, né? Se eu pegar aqui, ó, uma linha paralela, se eu colocar uma linha aqui e outra linha aqui, a gente vai ter um padrão chamado deriva, né? Que pode indicar reversão ou até mesmo uma correção, né? Correçãozinha dos preços, ó. Uma derivinha, tá certo? E o que acontece também, pessoal? A gente vê que o padrão em si foi confirmado por parte dos compradores, tá? Muitas pessoas me questionaram, Mol, mas e o alvo? Essa região aqui de parada tinha um ponto estratégico? Galera, se a gente pegar um Fibo lá de cima, a gente consegue perceber que tinha um pivô de baixa, né? Uma onda 1 expansiva, uma onda 2 corretiva, uma onda 3 que joga para baixo e acaba espelhando esse pivô de baixo. Foi aí que eu trabalhei, tá? Primeiro ponto, topo, fundo. Aqui foi o último alvo de Fibo. Dessa projeção, tá? Desse espelhamentozinho maior. O do pivô seria o quê? Você pegar o pivô, né? Ó, vamos pegar o outro Fibo. Vou pegar a ferramenta preço de Fibonacci, tá? Vou jogar no topo, vou jogar no fundo. Mercado rompeu, primeiro alvo de Fibo. Confluiu com o que eu tinha espelhado aqui dentro, correto? O mercado vai romper e eu vou traçar o segundo alvo. Ó. Olha exatamente, galera. Olha exatamente aonde o mercado veio cravar o segundo alvo. Só que como eu venho comentando bastante com os alunos, o mercado está muito seco de tarde, tá, pessoal? Não está acontecendo bolufas nenhuma no período da tarde. Aqui vocês podem ver o dólar, ó. Incrivelmente sem volume nenhum, sem característica nenhuma. E aqui ele terminou o pregão. O cenário do índice, pessoal, o índice é aquele ativo que eu posso dizer para vocês, até coloquei como, vou colocar como tema, né? O índice ele causa ansiedade. Por que ele causa ansiedade? Porque o índice, cara, ele faz um movimento muito impróprios, tá, pessoal? É umas pancadas, às vezes ele morre. Hoje eu achei que ele ia morrer aqui nessa região, o bicho foi lá para cima, voltou, morreu de tarde, na reta final fez um rally. Uma doideira, meus amigos. Só que tirando pelo fato da gente trabalhar com a ótica do preço, a gente tem um movimento na qual o mercado vai passar basicamente a primeira hora inteira subindo, tá? A gente até pegou um pullback, galera. A gente até pegou um pullback, eu não lembro se foi aqui, para tentar antecipar, porque estava com um book bastante comprador, mas
Tive que abortar, porque olha o que aconteceu. Ó. Olha como os vendedores começam a deixar sinais de cansaço no cenário. E de repente você vê uma pancada por parte dos compradores, né, deixando cansaço. E os vendedores, pô, jogam o mercado para baixo. E você de olho fala, cara, agora eu vou esperar um pivôzinho, uma microestrutura, nem que seja uma microestrutura num gráfico menor, eu vou bater vendido, vou buscar o fundo do dia. Não deixou microestrutura nenhuma. Simplesmente ele veio pegar direto o fundo do dia. Pronto, galera. 11 da manhã, volta em A, acabou o pregão. Acabou o pregão? Nada. Olha o que esses players fazem aqui. 1, 2, 3 de compra, ó. Padrãozinho, né? E entrada de pressão compradora jogando o mercado para cima. Aí, galera, a gente fez uma compra nessa meiuca, tá? E eu não preciso nem dizer para vocês qual foi a malandragem aqui, né? Olha o martelinho lambiscando o fundo aqui. Lambendo o fundo. Olha a entrada de pressão de compra de novo. Vai acima da máxima. Movimento esticado. Isso aqui é uma baita de uma barra de exaustão, tá? Pela amplitude do movimento. Simplesmente quebraram todo, ó. Todo o ímpeto dos vendidos, os caras quebraram. Arrebentaram. E aqui a gente consegue observar a formação do quê? De uma falha de topo, né? Até porque o movimento veio bastante esticado. Se eu coloco um indicador para auxiliar a gente na tomada de decisão, a gente tem os preços renovando máxima e falhando, certo? E a gente tem o oscilador inclinado para baixo. E aí apontando para uma divergênciazinha meia boca, mas tá valendo, tá? Só que aí, galera, quem vendeu aqui, simplesmente, se vendeu aqui, simplesmente o cara ficou preso na operação, né? Por quê, ó? Se vocês observarem qual foi o último candle forte, basicamente o quê? Tá, beleza, 1h da tarde acabou o pregão. Sério, mal? Galera, o que teve aqui? O que teve da 1 da tarde até as 6h30 agora? Absolutamente nada. É isso que eu tô falando, cara. O mercado está resolvendo e liquidando a fatura logo no período da manhã, né? Só que assim, galera, como eu sempre falo e dou dica para os alunos, a partir das 10 da manhã o mercado é outro, tá? Então aí já entra uma nova leitura, uma nova perspectiva. E a gente vai seguir acompanhando aí, tá? Com o pé no freio, tá, pessoal? Com o pé no freio, porque senão vai ficar difícil bater meta aí, tá, gente? Se não tiver consciência e cuidar aí do manejo, fica extremamente complicado, tá? Mercado internacional. O cenário aqui do DAX. O que a gente tem, galera? Primeiro o índice alemão, tá? É o primeiro que estava aqui na tela, né? O índice alemão, eu acho que encerrou as brincadeiras, foi cedo, né? Ó. 5 da manhã ele deu essa puxada e depois não fez absolutamente nada, tá vendo? Ó, ele armou um pivôzão de alta, 5 da manhã. Das 5 da manhã até as 8 e pouco da manhã ele fez o ralizão, ó. Ralizão de alta com excelente puxada. A gente pode colocar como destaque aí esse movimento aqui e esse movimento aqui. Só que já estava bem esticado, né? Então tem que tomar cuidado com essa amplitude aí. Tá certo? O ouro parado, né? Lateralidade. A lateralidade do ouro ela tá até está bem estranha, galera. Por quê? Porque uma lateralidade ela não tem amplitude, ó. O ativo totalmente mastigado, né? BTC, Bitcoin, trabalhou durante a madrugada em movimento de baixa e depois que abriu os mercados à vista ainda ele continuou na ponta vendedora, né? Cenário de venda aí, galera, nada anormal. E o Nasdaq, a gente antecipou uma compra aqui, tá? Nasdaq a gente antecipou uma compra. Opa! Nasdaq a gente antecipou uma compra aqui, ó. Após esse rompimento. Que a gente vai perceber que tem um rompimento aqui. A gente antecipou aqui, foi antes da abertura do Dow Jones. O mercado até pagou uns pontos, depois começou a voltar, virou. E esse candle aqui chamou a atenção por parte dos vendedores. Eu achei, até postei para os alunos, galera, que se o mercado rompesse essas regiões aqui, daria para pegar na venda e continuar na baixa, né? Mas simplesmente acabaram defendendo, o mercado não fez nada, cara.
Simplesmente o mercado não fez mais nada, cara. Estacionou na banguela, ó. Mercado totalmente parado, lateralidade. Se a gente observa o gráfico diário aqui do Nasdaq, a gente vê que ele fechou num dojizinho totalmente de dúvida, né? Até porque o mercado está corrigindo no diário. E pelos 60 minutos, fica claro observar essa lateralidade. Provavelmente no pregão dessa terça-feira aí ele vai conseguir fugir daí, tá, galera? Fugindo daí vai ficar meio caminho andado pra gente, firmeza? Mas é isso, galera. Um forte abraço a todos e até a próxima.